Olá, amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje, nossa terceira aula, nosso terceiro encontro, estudando o livro Conflitos Existenciais, de autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Estamos analisando o capítulo 1, Fugas Psicológicas. Conversamos um pouco semana passada sobre as causas das fugas psicológicas. Hoje vamos ver as consequências que isso acaba cometendo e as soluções apresentadas por Joana de Ângeles. Então, no final do primeiro item das causas psicológicas, ela vai afirmar que é normal que ocorram algumas fugas psicológicas no dia a dia da nossa existência. Isso por conta de sermos humanos e também como um recurso neutralizador do excessivo volume de informações que nós recebemos, já que somos bombardeados diariamente por essas informações e nós não temos, muitas vezes, estrutura para fazer a devida digestão de todo esse conteúdo, principalmente aqueles que vêm através da mídia, da comunicação de massa, das conversações que normalmente não são edificantes, e às vezes até mesmo das próprias convivências enfermiças por conta das nossas afinidades. Então, a nossa saúde mental e emocional, consequentemente, a física também, será sempre o resultado, né, desse equilíbrio psico-biofísico que deve permanecer nos indivíduos e que se trabalham interiormente, cultivando otimismo, alegria, uma confiança irrestrita em Deus e na própria vida. Então, diante dos danos imediatos e remotos que decorrem dessas fugas, o hábito de evitar-se responsabilidades, afirma ela, e, consequentemente, deveres, parecem ser insuportáveis para algumas pessoas, que aí acaba conduzindo o indivíduo a uma certa falsa comodidade, tranquilidade, mas que é assinalada pela conduta, às vezes, leviana da pessoa, ou até mesmo infantil, já que o indivíduo se desenvolve fisicamente, biologicamente, mas permanece numa espécie de infância psicológica, sem compreender devidamente que todos os seres humanos, sem exceção, existem para realizar o crescimento interior, correspondendo àquilo que Jung chamou de individuação, que nós no Espiritismo chamamos de progresso, de evolução, já que nada permanece estagnado por muito tempo, já que o movimento, né, a transformação é uma constante dentro das leis da natureza. E quando a gente busca fazer, digamos assim, a gente busca burlar, né, esse impositivo do progresso, a gente cai em situações, às vezes, desesperadoras, difíceis, né, para nós mesmos, porque não conseguimos detectar, identificar as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Então, quando, por uma ou outra razão, resolvemos ficar na acomodação ao que já foi feito, ao já conhecido, aquilo que é trivial, essa energia vitalizadora que todos nós trazemos acaba se empobrecendo e, consequentemente, a nossa existência começa a ficar também um tanto empobrecida. E, por isso, nós temos dificuldades de avançar,
porque a determinação da vida é o nosso enriquecimento interior na busca da plena sabedoria. E é desse modo que os mecanismos de fuga psicológica quase sempre colocam o paciente, diz ela, dentro de um estado de inconsequências morais que são frutos da sua constante fuga da realidade para um universo de fantasia, de ilusão, onde tudo se realiza de uma forma mágica, de uma forma utópica, que é justamente um mecanismo de fuga para a gente conseguir lidar com aquilo que temos diante de nós, que são os desafios existenciais. E essa imaturidade emocional faz que se perca, consequentemente, o interesse pelos ideais mais nobres, aqueles que exigem uma postura mais adequada em uma luta contínua, não dando abrigo, assim, a comportamentos alienantes, desculpistas e assim por diante. Todos nós trazemos conosco uma espécie de culpa ancestral fixada no nosso inconsciente mais profundo e que exerce uma profunda pressão, né, sobre a nossa conduta atual, estimulando, consequentemente, o indivíduo às evasões da realidade, ao esquivar-se, ao evitar-se os compromissos que são mais intensos, que são mais vigorosos, e assim mantendo atormentada a pessoa que vive nesse processo, sempre à espera de algo desanimador, de algo perturbador, de que as coisas não vão dar certo e assim por diante. Ignorar essa responsabilidade que todos nós temos perante a vida e que é uma responsabilidade de crescimento e de progresso, faz com que a gente pague um preço muitas vezes caro por essa indiferença, né? E por nós, por isso o título do livro, não sabermos lidar, enfrentar os conflitos existenciais que são desafios da existência. Então, dentro de uma perspectiva psicológica, o próprio indivíduo acaba perdendo a sua autoestima e considera-se uma pessoa incapacitada para quaisquer tipos de realizações que lhe exijam esforço, acostumado, conforme se encontra, a desistir diante de qualquer mobilização de forças físicas, morais ou intelectuais. E é interessante que isso aí é um passo para os processos depressivos, se o indivíduo não procurar tomar conta de si mesmo e sair desse estado perturbador. Consequentemente, com o tempo, isso torna-se desagradável para a própria pessoa e vai, além da autoestima baixa, né? Ela começa a achar que não é amada, que não é querida, que é sempre traída pelos amigos, parentes, que é sempre deixada à margem do caminho, no campo dos empreendimentos que se realizam à sua volta, acumulando mágoas, desabores que são, de uma certa forma, injustificáveis. As demais pessoas não têm, às vezes, uma capacidade, digamos assim, para uma convivência fraternal com aqueles que se fazem omissos, que se fazem mal-humorados e com quem não se pode contar nos momentos difíceis, que sempre estão adiando decisões. Então, veja que a gente carece hoje dessa relação mais fraternal de compreensão, de tolerância com o outro, é bem verdade. Mas é importante, e ela salienta isso, que algum período de tolerância, de compreensão, eu diria até mesmo de compaixão, é justificável. Mas, com o tempo, as pessoas se afastam, né?
e vão, consequentemente, procurar os seus pares em espíritos mais combativos, mais decisivos, mais corajosos, mais empreendedores, aos quais acaba se afeiçoando. Veja que aqui predomina a lei das afinidades, né? E convenhamos, porque é difícil você conviver com uma pessoa que está sempre com autoestima baixa, está sempre de mau humor, sempre reclamando de tudo, de todos, sempre apontando o dedo para os outros, nunca assumindo a própria responsabilidade pelo estado em que se encontra, e tendo dificuldades de buscar a sua própria harmonia e enfrentar os desafios que se lhe aparecem, porque todos os têm. Dessa forma, é difícil essa convivência com alguém assim, e automaticamente a pessoa vai se afastando, ou os outros vão se afastando, e quanto mais a pessoa se sente isolada, fortalece a ideia equivocada dela de que todos estão contra, né, a qualquer movimentação que ela faça. Então, requer de quem convive com essas pessoas, principalmente dentro do lar, muita paciência, muita tolerância, muita compreensão. De vez em quando é preciso, às vezes, dar uma sacudida no outro, até aguardando que algo aconteça que faça essa movimentação interna do indivíduo. Ela conta, eu não vou contar aqui, está lá no livro, a história de Solon, né? E vai finalizar essa história justamente porque ela vai afirmar numa frase muito categórica que o tempo responde a tudo. E o castigo do tempo, é a frase, é a inexorabilidade do progresso. Tudo progride, tudo se movimenta, tudo se transforma. Ou seja, das transformações incessantes a que tudo e todos estão submetidos. Então, mais cedo ou mais tarde, isso acontece. De tal forma que, quando o indivíduo, dentro desse processo de fuga, ele procura várias maneiras para fazer isso, entre elas, busca, às vezes, o caminho da distração nas redes sociais, que às vezes consome um tempo terrível do indivíduo, nos Instagram da vida, nos Facebook da vida, nos meios de comunicação que ela tem disponível, e as distrações estão aí, que é uma forma de você se ausentar da realidade. E às vezes a mídia, né, ela é cruel, porque sempre está se lhe apresentando possíveis soluções mágicas. E o indivíduo dentro desse processo, ele como que fica aguardando que algo aconteça assim dentro de uma forma mágica, de uma forma que não requeira esforço nenhum da sua parte. Daí porque Joana vai propor nas soluções a ideia de que todo ser humano possui dentro de si tesouros incalculáveis, tesouros íntimos, inigualáveis, que não foram ainda explorados de forma consciente. Seria aquelas potencialidades da alma que todos nós trazemos como espíritos imortais que nós somos. E é diante dos impositivos existenciais que cumpre recorrer a esses valores internos, empenhando-se pela superação dos impedimentos que se lhe aparecem, porque as dificuldades fazem parte da vida de todos nós, mais para uns do que para outros, mas são impedimentos que fazem parte da existência comum de todos os seres humanos. Dessa forma, a necessidade dos enfrentamentos faz parte, consequentemente, da existência humana, sem os quais o processo de crescimento interior ficaria completamente
interrompido, dando, consequentemente, lugar a transtornos profundos de comportamento que se transformariam, consequentemente, em patologias de difícil solução, como sonho de acontecer na atualidade, né? Os diagnósticos difíceis para determinadas doenças de caráter psicossomático, a verdadeira avalanche de ansiedade, de depressão, de transtornos outros na humanidade do momento em que nós estamos vivendo. O nosso ego, essa estrutura que nós temos, ele normalmente teme o fracasso. Ele tem medo do fracasso, ele tem medo, de uma certa forma, da mudança, das coisas inovadoras, e é sempre um insucesso previsível e irreparável. Resolve, então, nosso ego evitar todo e qualquer processo desafiador e assim vai mascarando a sua própria realidade e fugindo para um mundo de fantasias, de ilusões, né, de utopias, constituído de sonhos que são utópicos e irrealizáveis, gerados pelas frustrações existentes. E veja que, de uma certa forma, nós guardamos isso, eu entendo assim, quando a gente, por exemplo, busca aquele caminho, né, de ganhar aquele dinheiro fácil na loteria, seja de que tipo for, nos jogos de azar, de que tipo for. Veja, eu não sou contra nenhum tipo de jogo, você fazer uma fezinha de vez em quando, tudo bem, mas pessoas há que ficam naquela expectativa de que só serão felizes ou só conseguirão se realizar quando ganhar o grande prêmio. E às vezes passa uma vida inteira sem que esse prêmio chegue. Daí, Joana vai propor, tipo, alguns exercícios de afirmação da personalidade. Às vezes, a gente encontra psicólogos, estudiosos, até mesmo da doutrina espírita, que são contra os livros de autoajuda, que não são a favor das afirmações positivas, como se isso fosse resolver todo o problema. Não é que as afirmações vão resolver todos os problemas, mas é importante você fazer esses exercícios de afirmação, né, positiva para a sua personalidade, para que você consiga ir acreditando mais em si mesmo. Entre esses exercícios, aquele da você se posicionar na frente de um espelho, olhar para você mesmo e afirmar algumas coisas de caráter positivo com relação a si mesmo, de que você pode conseguir, de que você não é aquilo que você acha que, que você é muito mais do que isso. E mesmo que você comece fazendo o exercício não acreditando muito nisto, mas à medida que você vai afirmando, é como se você estivesse mandando uma mensagem construtiva, positiva, para o seu subconsciente. E com isso, dando a ordem que você quer que seja seguida, porque a ordem que está gravada é aquela: olha, você não consegue, você não pode, você é inferior, você vai ser sempre infeliz. Não, afirmar: eu posso ser feliz, eu consigo superar essa dificuldade, vai buscar entender, né, as causas possíveis da dificuldade, como sair dela, e se não puder sair, como conviver com ela e assim por diante. Então, uma das soluções que ela propõe são essas afirmações positivas, né, da personalidade, para que você possa, com isso, inclusive, ir mergulhando mais dentro de si mesmo, daí a importância do autodescobrimento, da autopercepção, para poder ir percebendo esses valores internos adormecidos que todos nós trazemos, mesmo aquelas pessoas que estejam nesse quadro das fugas psicológicas mais intensas, com autoestima muito baixa, né? E vivendo dentro de um campo ilusório. Ela afirma que
esses recursos funcionam como uma terapia valiosa para estimular o paciente a novos e contínuos tentames para as buscas que pretende realizar. Por isso, você vai afirmando para si mesmo que pode, que consegue. E eu entendo assim que é lógico que você tem que fazer isso dentro de uma perfeita consciência para não extrapolar e cair dentro da própria utopia. É como aquela questão, porque se eu afirmar, não, eu posso, e aí você fica de braços cruzados aguardando que o manjar caia do céu. Jamais isto irá acontecer. É você querer o que você quer, trabalhar intensamente para a realização desse querer, para poder, então, conquistar o merecimento justo daquilo que se pretende alcançar. Então, esses estímulos que vão chegando ao subconsciente do indivíduo vão, pouco a pouco, tirando ele daquela prostração, daquela frustração e passando, consequentemente, a acreditar mais em si mesmo. E quando ocorre um resultado positivo, aproveitar-se disso para reforçar a ideia de que você pode, de que você consegue. E assim vai eliminando, né, esse terrível complexo de inferioridade que o domina. E mesmo assim, ele ainda pode, com essa movimentação, ir diluindo paulatinamente, pouco a pouco, toda a culpa perturbadora que porventura traga consigo, analisando a origem da culpa, buscando perdoar a si mesmo, buscando entender que nós aprendemos errando na vida e que assim a culpa em nada vai ajudar na construção de si mesmo. Portanto, cada vitória, por mais insignificante que se apresente, serve de base para futuros cometimentos. É o que a gente chama na psicoterapia de você comemorar quando você tem uma vitória, seja pequena, média ou grande, não importa, porque isso vai fortalecer a sua autoconfiança e o reconhecimento das suas potencialidades ignoradas e que você tem essa força dentro de si mesmo, para que, consequentemente, o seu self, essa essência espiritual que todos nós temos, possa ir jogando essa nova energia, digamos assim, sobre o ego, para que seja devidamente assimilada e o indivíduo saia do quadro em que porventura se encontra. Então, quanto mais o indivíduo transfere o encontro com a realidade elaborada pelo seu próprio eu consciente atual, mais difícil se torna a construção da própria identidade pessoal, que se apresenta como destituída de significados mais relevantes, mais elevados, e, consequentemente, ocultando as imperfeições que, afinal, acabam fazendo parte de todo o processo evolutivo, tá? Então, a gente percebe que o segredo está nesse encontro consigo mesmo. Só que você encontrar consigo mesmo parece uma coisa assim fácil, mas não é, porque se trata de você começar a se conhecer com seus aspectos positivos, negativos, sua luz, sua sombra, né? Seus acertos, seus erros, sabendo para onde você está caminhando, qual é o seu propósito na vida, e à medida que se alcançam cada vez patamares mais elevados, outros surgem à sua frente convidativos, demonstrando que não existe aquela coisa do pouso definitivo para quem deseja alcançar a sua própria plenitude, a sua própria individuação, a sua própria evolução. Portanto, é importante que a gente estabeleça metas a serem conquistadas na vida e essas metas estabelecidas com consenso. Por exemplo, para nós espíritas, a meta maior, a meta final,
é nós alcançarmos a condição, por exemplo, de espíritos puros. Mas o bom tom diz que jamais eu conseguirei alcançar essa posição aqui nessa atual existência. Então, eu preciso de metas menores, que seria o quê? Me melhorar cada vez mais a cada dia, superar cada vez mais as minhas limitações, as minhas imperfeições. Afinal, o próprio Kardec definiu o espírito como sendo aquele que busca lutar contra as suas más tendências, para que um dia, né, ou seja, muitos dias pela frente, a gente alcance aquela condição que é a meta final. Por que eu coloco isso? Porque às vezes a gente diz, ah, não, mas a gente tem uma perspectiva de pureza que não, não é isso, não se trata disso. Mas tem um momento que você precisa começar a jornada, sabendo que vai ser no passo a passo, né? Até chegar lá. Então, adicione-se a essas propostas já feitas por ela, das afirmações, do encontro, do autoconhecimento, as realizações umas sobre as outras no campo do bem, porque isso ocorrerá como um somatório de experiências que acabam impulsionando o indivíduo com segurança no rumo da sua da sua realidade, no rumo da realidade que o cerca. Então, ninguém atinge, por exemplo, o topo de um monte idealizando isso. Você tem que começar a escalar, você tem que começar a subir. E subir um monte requer esforço. Às vezes você se machuca na jornada, às vezes o que é que ocorre? Vem desânimo, é compreensível, é natural, mas você não estaciona nele. Então, a verdadeira saúde psicológica não permite a precipitação, nem mesmo como sendo uma forma assim de destemor, que pode até parecer um heroísmo, mas às vezes é até mesmo uma fuga do indivíduo de lidar com a situação que se lhe apresenta. Quase todos os triunfadores, ela afirma, viveram momentos de medo e de perplexidade antes de alcançarem o êxito que, no momento, coroa as suas existências. Então, se a gente estudar a biografia de pessoas notáveis dentro da sociedade como um todo, já mortas ou vivas, nós vamos ver que elas tiveram um começo bastante difícil, bastante desafiador, para chegar aonde precisaram chegar. E é nesse sentido que a prática das boas ações oferece um encorajamento para realizações cada vez mais amplas no campo dos relacionamentos interpessoais, na convivência social, na convivência familiar, no amadurecimento da realidade pessoal do próprio indivíduo. Sempre quando alguém se predispõe a auxiliar, ela experimenta uma forte empatia que resulta dessas descargas contínuas de adrenalina estimuladora que encoraja para novas realizações e bloqueia os temores que são normalmente infundados. Quando surge essa disposição real para superar as fugas psicológicas, conscientes ou não, automaticamente desenvolvem-se os sentimentos íntimos, proporcionando uma profunda, uma profunda sensação de bem-estar e alegria de viver, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, ou até mesmo apesar das dores que porventura se vivencie. Porque o nível de percepção muda e você entende a razão para tudo isso. E a doutrina espírita é muito rica em possibilidades de entendimento nesse sentido. Torna-se um tormento é a manutenção das fugas emocionais, é o esconder da sua própria realidade, de não se conhecer, mascarando cada vez mais o ser de júbilos que não existem e de satisfações que não correspondem à realidade interior. Assumir, portanto, de uma forma decisiva, forte, as próprias dificuldades, as próprias deficiências, constitui
um dos passos fundamentais e necessários para poder superar. Eu não posso superar aquilo que eu não admito que precisa ser superado. Então, tipo assim, se eu não percebo que eu gasto muito tempo nas redes sociais, quando poderia estar buscando um maior enriquecimento numa leitura, num estudo, ou fazendo isto, ou fazendo aquilo, jamais sairei dessa prostração, porque aquilo é um atrativo agradável que me satisfaz, que faz o tempo passar, até que você vá para o sono, desperte e comece tudo outra vez. Todos os indivíduos são seres humanos em processo de crescimento, em processo de evolução, vamos dizer assim como ela propõe, em conserto, né, na trajetória carnal atual, em conserto das distorções das experiências vividas nesta vida ou reencarnações anteriores, que é justamente o superar das nossas paixões, né? É o avançar com relação à devida correção das nossas imperfeições, seja de que tipo for, entendendo que nós temos um futuro pela frente que nos aguarda. E dentro desse processo, a culpa transforma-se, consequentemente, em auto-perdão. O medo faz-se estímulo para que se continue avançando de uma forma contínua e as incertezas da vida convertem-se em convicções em torno da própria vitória, que é, consequentemente, a saúde integral. Pensemos nisso e busquemos, então, identificar, se possível, quais são as nossas fugas psicológicas, o que eu preciso fazer para superá-las, para poder minimizar as minhas culpas e diluindo-as pouco a pouco, se for o caso, como sair dessa autoestima baixa, dessa insegurança, dessa incerteza com relação à vida. Busquemos fazer a pergunta com sinceridade e nós vamos encontrar perfeitamente a resposta. De hoje a 8, nós voltaremos para a gente continuar conversando sobre o tema preguiça, tá? E aí, como a estrutura do capítulo propõe, nós vamos ver os fatores causais da preguiça, os transtornos gerados pela preguiça e a terapia para a preguiça. Boa noite, muita paz para todos e todas.